Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro lamentou o falecimento de Egas Moniz de Aragão Dacher com um texto em que contou a experiência que teve com o ex-desembargador que o ajudou no início da carreira política. Bolsonaro disse: "Faleceu ontem uma pessoa que confiou em mim num dos momentos mais difíceis da minha vida. Ano de 1988, era candidato a vereador pelo Rio, mas não tinha as condições financeiras mínimas para a campanha. Fui levado ao apartamento dessa pessoa no Flamengo por um colega dele, oficial R2 de artilharia. Ele estava em seu quarto, deitado mesmo, aparentando não estar muito bem. Apanhou uma revista Veja de setembro de 1986, que estava na cabeceira da cama. Mostrou-me a última página na seção Ponto de Vista, com uma matéria minha com o título "O salário está baixo". Disse-me: "Essa revista está aqui há mais de um ano. Você será presidente da República". Pedi-lhe ajuda para a campanha. Fui no seu escritório no dia seguinte. A oferta? Uma máquina de xerox à minha disposição. A mesma tirava 7 cópias por minuto. Todas as resmas de papel A4 também foram ofertadas por ele, no total 66. Eu, quase sempre só, rodava o material e com uma espátula ou gilete, cortava os santinhos numa matriz de 4x7. Logo, cada folha rodada, 28 santinhos. No dia seguinte, distribuía o material no Trem Central Santa Cruz, Vila Militar, região do 1º Distrito Naval, conjuntos habitacionais das Forças Armadas, entradas de hospitais militares. Assim fiz minha campanha. Fui o mais votado pelo PDC. O segundo do partido foi um coronel médico do Exército, Ivanir de Mello. Deixei meu querido Exército por ocasião da diplomação em dezembro de 88. Em 1990, me elegi deputado federal. Esse meu início da vida pública devo a Deus, ao tenente R2 e desembargador Egas Moniz de Aragão Dacher. Nosso Criador o acolha em sua infinita bondade e conforte seus familiares. Ontem pela manhã, por coincidência do destino, havia recebido de um conhecido o telefone do seu filho Marcelo. À noite, 23h16, liguei para ele e o mesmo se encontrava emocionado, pois seu pai havia nos deixado pouco tempo antes. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Capitão de Artilharia R1, Jair Bolsonaro. Foto, dezembro de 2021, Vitória, Jair Bolsonaro, Marcelo e Egas. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares, influenciadores e partido censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 11 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@ajude@folhapolitica.org. Eu gostaria de, nesse momento, traçar um paralelo aqui no Brasil, senador Jorge Cajuru, traçar um paralelo nesse momento que a gente vive, do mundo paralelo que parece viver alguns ministros da nossa Suprema Corte do STF. Entre 1643 e 1715, reinou na França Luís XIV, que gostava de ser chamado como Rei Sol. Foi o auge da monarquia absolutista, com a máxima centralização do poder político, e que seria derrubada em 1789 com a Revolução Francesa, que teve a inspirada bandeira Liberté, Égalité, Fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. A esse rei absolutista foi atribuída uma frase que sintetizava com perfeição o sistema vigente à época: L'État, c'est moi, que significa o Estado sou eu. Nessa época, a nobreza vivia na opulência e o povo, oprimido pelos pesados impostos, sobrevivia com dificuldade. Por quê? Por que eu estou fazendo essas referências históricas aqui hoje, nessa manhã de quinta-feira, no plenário do Senado Federal? É porque o comportamento, infelizmente, de muitos magistrados hoje no Brasil, dos nossos tribunais superiores, de maneira geral, em particular ao Supremo Tribunal Federal, tem muita semelhança, sim, com o comportamento do Rei Sol. Vivem no mundo paralelo, distante da dura realidade vivida pela maioria da população brasileira. Agem como se não devessem prestar conta de seus atos a ninguém. Vivem numa bolha, numa redoma, sem contato com as pessoas. Deveria ser assim, mas infelizmente existe um contato politizado, fugindo às suas atribuições, que é defender ser o guardião da Constituição Federal. Mas são os primeiros, alguns ministros, são os primeiros a desrespeitarem a Constituição e a atacarem a democracia. É o caso de mais esse abuso trazido ontem pelo senador Lazier Martins, de que 14 desembargadores, 8 ministros do STJ e Ricardo Lewandowski, do STF, estão participando, senhor presidente, de um evento em Portugal. Só mais um tempinho para eu... Participando de um evento em Portugal, hospedados em hotel luxuoso à beira-mar, com diárias de mais de R$1.000. Agora, o mais estranho de tudo, o mais escandaloso de tudo, tudo pago por empresas que têm demandas judiciais que ultrapassam 8 bilhões de reais e que estão sob a relatoria, acredite se quiser, desses mesmos ministros. Isso fere o Código Básico de Ética e Decoro no cumprimento de prerrogativas constitucionais, gente. Onde é que nós estamos? Senador Girão, para concluir, por gentileza. Para concluir,
Onde nós estamos, senhor presidente? Eu peço um minuto para terminar o meu discurso. É bom lembrar que recentemente os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes estiveram exatamente em Portugal, quando num evento público fizeram a grave declaração de que o Brasil já vive um regime semipresidencialista com o poder moderador exercido pelo próprio STF. Bem ao estilo de Luís XIV. Também não podemos esquecer da palestra proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso num evento na Universidade do Texas, denominado Livrando-se de um Presidente, num clássico, claro, flagrante ativismo judicial típico de um partido da oposição. Tudo isso, senhor presidente, pedindo o último minuto, para concluir. Senador Girão, por gentileza, Vossa Excelência sabe que nós temos níveis de compreensão, mas é porque nós temos para iniciar. Por gentileza. Te agradeço. Tudo isso tem acontecido sem nenhum pudor republicano. Tais ministros não estão dando o mínimo respeito ao Senado, isso todo mundo já sabe, a nossa casa. O que é compreensível, pois nossa casa tem permanecido numa subserviência cega, surda e muda. Mas se não respeitam o Senado, que respeitem a população brasileira, que com imensa dificuldade sustenta com seus impostos o cardápio oficial da Suprema Corte, que tem lagostas, vinhos importados e premiados. Um verdadeiro escárnio. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Eu encerro com o pensamento de Dalai Lama. Permanecer indiferente perante os desafios é imperdoável. Se o objetivo é nobre... Só o pensamento. Pensamento do Dalai Lama. Permanecer indiferente perante os desafios é injustificável. Se o objetivo é nobre, seja ele realizado ou não, durante a nossa vida, é irrelevante. O que devemos fazer é nos esforçar, perseverar e nunca desistir. Nunca desistirei. Muito obrigado, senador. Obrigado.